eu digo, quem quer ser perfeito, claro, buscar a perfeição é importante, não há dúvida, buscar a perfeição é importante, né? Ninguém quer perfeito, ninguém talvez queira ser perfeito, mas quer ir chegando, ir na direção da perfeição. Aí é não ser medíocre. Exatamente. Não é? Então, se você tentar atingir a perfeição, a pessoa diz, o céu é o limite. Não é? Pronto. E é claro, isso é importante. A mediocridade é a estagnação por opção, é a estagnação por comodismo, é a estagnação por ignorância. Não é? Aí sim, reside muito a mediocridade em tudo isso aí. Quem que sou eu para dizer quem está certo ou quem está errado, né? Pensador e Né? filósofo. E aí, João, eu penso que essa tua colocação, ela corrobora com o que eu estava antes dizendo, e eu penso que dá para o nosso ouvinte, vamos pensar o seguinte, o ouvinte que é borracheiro, né? A gente está aqui perto, tem um ouvinte Amigos, né? vizinhos. Muitos amigos, muito próximos da gente aqui, que a gente sabe que eles ouvem a rádio. Então, pegar aqui o exemplo do borracheiro. Então, como é que ele, enquanto borracheiro, ele pode estabelecer a vida dele como borracheiro ali? Quer dizer, mas aqui eu estou sempre na mesma, sempre não sei o quê. Então, se ele coloca para si mesmo sempre o estar na mesma, ele estaria sendo medíocre. Mas ele pode, enquanto borracheiro, buscar sempre o seu máximo. Qual seria a perfeição da sua profissão? Todo dia ele está colocando pequenas metas para se estabelecer e para serem superadas. Eu preciso ter precisão no tempo exato de gasto da energia para vulcanizar um determinado furo do pneu. Eu coloco lá e vejo, vou vendo, testei menos, não ficou bom, testou mais. Então ele vai colocando isso como meta de ser o melhor vulcanizador possível, o melhor atendente possível, ter o melhor trabalho que ele possa desempenhar naquele momento possível, o melhor serviço. Então ele vai colocando para si metas, de preferência, o mais inalcançáveis possíveis, porque aí é que está a questão, né? Vamos pensar o seguinte, o homem na relação das mulheres hoje em dia, o machismo é preponderante. A acomodação dos homens, por exemplo, no papel de pai, né? O pai que participa, mas ele sempre se escora na mãe, ele sempre não sei o quê, porque é muito cômodo. A nossa sociedade, ela coloca uma série de atividades nas costas das mulheres e, em contrapartida, ela faz uma certa complacência com a atuação do homem. O homem participa menos. E aí é muito cômodo, só que eu, como pai, como ser humano, na minha relação com os meus pais, na relação com a minha esposa, na relação com as pessoas, com os meus filhos, eu não posso ser complacente comigo mesmo. Eu não posso ser autobenevolente em demasia, porque aí sim, eu tenho que colocar, eu quero ser o pai mais participativo possível, eu quero ser o esposo que compartilha o máximo possível das atividades, também da nossa casa, também do dia a dia da vida, também da vida da minha esposa, também, então assim, eu tenho que colocar essas metas para mim. Eu não consegui hoje ser o pai mais participativo até hoje, bom, mas eu me esforcei ao máximo, dei o máximo de mim, o melhor de mim. E aí é o que vale. Então, quer dizer, eu me esforcei, estou me esforçando sempre, tá de boa. Eu coloquei para mim uma meta já medíocre, mesmo que eu tenha me esforçado o máximo, mas a meta foi medíocre. Então, coloca para ti uma meta que seja, pensa para ti em qualquer uma das relações que tu estás. Quais são as metas mais inalcançáveis? Coloca. E aí vai perseguindo. Se o alcance foi pouco, vai comemorando, porque a meta está lá estabelecida lá em cima. Agora, a discussão em relação a tudo isso, isso não pode ser, isso não é atemporal, porque as pessoas mudam durante a sua vida, mas mudam principalmente pela idade, não é? Sim, sim. E você pode ter o mesmo pensamento, você é a mesma identidade, a sua voz, o seu timbre é único no mundo, não é? Ela pode ficar mais leve, mais grave, mais potente, ela pode ficar
mais, digamos assim, mais ritmada ela pode ficar. Mas é a sua voz, o seu timbre bateu, o pessoal conhece Sim, tudo. sim. Não é mesmo que você vá para uma idade mais avançada. Mas existem, se você tem que fazer da sua vida metas para você não ser medíocre, tem que tentar alcançar as metas, é preciso ter também um cuidado para a gente respeitar a proporcionalidade dessas metas de acordo com a sua vida. Exato, Não é? exato. Então, é claro que um cara de 80 anos pode se tornar o homem mais rico do mundo. A fortuna dele, diante do que tudo, pode ser que ele só consiga chegar a ser o mais rico do mundo com 80 anos de idade. Tem muitos que conseguiram com 70 anos de idade, não é? Mas é claro que, dependendo da sua idade, você tem que ir dosando também as suas metas, os seus quereres, não é? E os seus projetos de vida. Que eles sejam sempre muito dinâmicos, né? Porque é uma forma de você viver ainda mais. Se você tiver dinamismo, se você, naquilo que você está fazendo, você achar que aprender um pouco mais, você socializar um pouco mais, você fazer um pouco mais. Isso é importante, isso é não ser medíocre. Mas não é uma coisa atemporal, não é uma coisa linear, por exemplo, para cada pessoa, de idades diferentes, de condições diferentes, de atividades diferentes, né? Sim, Temos que sim, sem dúvida. abrir o leque de abrangência da não mediocridade, Tiago. Isso, João. Vamos pegar o exemplo anterior que você havia dado de um maratonista, né? Peguemos, hoje, a minha filha estava falando que teve uma prova lá de educação física e perguntaram qual era o homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, né? Então, se a gente pegasse aqui aquele atleta, ele foi o mais rápido do mundo, ele alcançou, como você dizia, o recorde. Ele sempre colocava como meta a busca de superar seu próprio recorde mundial. Alcançou o recorde mundial que até aquele momento, e até, salvo engano, até esse momento, ninguém superou. Nem ele próprio. E aí vem a história que você fala, juntar a sua primeira fala com essa sua fala depois. Então, assim, para eu também não inventar de criar coisas que sejam pontos de frustração para mim. Eu vou sempre querer ser, imaginemos que eu fosse o Usain Bolt, eu chegasse a corrida mais rápida, né? Bati o recorde. Eu vou sempre querer fazer isso. No entanto, eu tenho que me aperceber envelhecendo-me, perdendo algumas características, perdendo algumas coisas. Então, chego no meu ápice e aí eu vou começar a perceber que o meu corpo vai envelhecer, que o meu corpo vai começar a não responder com o mesmo grau. E aí eu vou me frustrar? Não, eu me coloco, e aí foi muito boa a tua fala, porque agora o Usain Bolt com 38 anos vai colocar outra meta, com 48 anos vai colocar outra meta, e permanece a meta sempre alta para quem tem 48 anos, para quem tem mais peso, para quem tem mais idade, etc. Isso. Teve um americano que correu os 100 metros o ano passado, né, e fez 26 segundos. O Usain Bolt fez 9 e pouco, 9,40, 9 e pouco, né? Sim. E teve um americano que quebrou o recorde mundial com 26 segundos, aos 100 anos de idade, né? Olha aí. Então, ele ali, por exemplo, ele está correndo mais do que muito atleta de 20, de 25 anos de idade que não alcançou nenhum recorde, que não alcançou números expressivos para os seus 100 anos. Por isso que eu digo, essa coisa de buscar a perfeição, essa coisa de ter a sua meta, de ter metas, a meta não pode ser digamos assim, uma coisa linear para todo mundo, de todas as idades e tudo, mas é uma coisa alcançável para o seu nível de possibilidades. E aí onde está? Ser medíocre é você não alcançar aquilo que está no seu nível de possibilidades. É você nem tentar,
alcançar aquilo que está no seu nível de possibilidades, né? Ou seja, aí é pensar pequeno mesmo em relação a si próprio. Isso caracteriza a mediocridade. Teria, nesse caso, né, eu seria até mais complacente. Eu diria que a mediocridade basta você não buscar, né? Mesmo que você pudesse, imaginemos o seguinte, agora estou com 49 anos de idade, eu conseguiria talvez chegar a esses 26 segundos aí em 100 metros, talvez. Mas o fato de eu ser um sujeito cujo sedentarismo está, né, quase no meu DNA, né, eu não me arriscaria a fazer isso. Está no meu grau de possibilidade, sim, se eu começar a treinar. Eu estou, inclusive, o Paulo César, que é um professor de matemática, outro dia eu almoçava com ele, ele dizia que está, né, está tentando cada vez mais. Ele já faz 100 quilômetros, faz assim uns trajetos absurdos. Em relação a mim, eu olhava assim, ele bem distante. Não tem nenhum problema a minha possibilidade poderia chegar até 100 metros, vamos imaginar, mas eu não chego. Eu sou medíocre porque não chego? Não. Eu sou medíocre se eu não colocar os 100 metros como minha meta, os 1.000 metros como minha meta, os 200.000 metros como minha meta. Assim, a minha meta é que não pode ser medíocre. Agora, a minha atuação, ela pode ser mediana, ela pode ser menor do que a média, do que as outras pessoas. Eu me lembro tem um caso, né, o meu avô se encontrou com o irmão dele, e aí lá na Carnaúba dos Vasques, e o meu avô conversa, o tio, né, o irmão dele dizia: rapaz, Antônio, se esforce mais, você tá aí um monte de filhos, a gente olha um monte dos nossos contemporâneos, estão em melhores condições do que você precisa se esforçar mais e tal. E aí ele olhou, ouviu e disse: realmente, José, você tem razão. Tem muitos dos nossos contemporâneos que estão melhor do que eu. Mas eu olho para trás, a fila está maior. Aí eu percebo que eu já me esforcei um pouquinho, né? Então, eu não tenho, inclusive assim, qualquer uma dessas duas realidades, eu me comparar com os que estão na frente e me comparar com os que estão atrás, para determinar se eu sou ou não medíocre, essa comparação, ela é absurda. Como eu disse, você tem que se comparar com você mesmo. Em relação ao ano passado, você está melhor de acordo com aquilo que é o objetivo da sua vida, aquilo que vai lhe fazer feliz. Vai lhe fazer feliz ser um bom radialista? Ótimo. Eu estou aqui aprendendo, torcendo que um dia... Este é o cerne da questão. Pois é. Um dia eu vou chegar aqui, quando tiver um curso de radialista, né? Eu queria a ciência, né? Radiologia não é, mas o quê, João? Radiodifusão? Radiofonia, pronto, a palavra me ajudaram aqui. Quando tiver um curso de radiofonia, eu vou começar a fazê-lo com prazer. E aí eu quero ter como meta ser o mais radiofônico possível, mas em comparação com o Tiago. Porque se eu for colocar, por exemplo, o João como radiofônico, eu vou apanhar de lavada, vai ser sempre uma meta inatingível, vai ser sempre frustrado. João, porque assim, você nasceu seus dentes no rádio. Você é uma pessoa que é uma referência, e não só assim, de tempo, mas também de qualidade. Então, mas eu não posso acreditar que João possa colocar outra pessoa como meta. João tem sempre metas para serem atingidas e para serem superadas. E vão ser superadas, por quê? Porque João está buscando sempre superá-las à luz de si mesmo, como referência. O próximo congresso vai ter novos quadros. Vamos aduzir. Os quadros atuais vão permanecer, claro, muito sucesso, e vamos ter novos quadros, alguns dos quais já estão produzidos, e talvez no próximo mês a gente comece a inserir novos quadros no jornal, porque a vida é dinâmica. Como é dinâmico o nosso filósofo Tiago Landim, hoje falando sobre o comodismo que pode nos enraizar a mediocridade. É um assunto muito interessante, muito diverso, muito rico, muito amplo, que pode ser inclusive complementado em outras edições do nosso bate-papo filosófico. Grande pensador, cada vez melhor, Tiago Landim. Tiago, você, e até
a próxima sexta. Um grande abraço a todos e a você, João. E bom mês de junho, né? O mês mais nordestino para todas e todos.